Oi, tudo bem? A nossa aula hoje vai ser de História, Geografia e Ciências. E essas três matérias, essas três disciplinas, elas têm o nome de Sociedade e Natureza, tá bom? Na parte de história, a gente vai fazer a página 83 a 85. Alguns alunos já fizeram, mas eu vou retomar essa aula, tá bom? Depois da página 86 a 89. E em ciências, da página 124, a partir da atividade 2, até a 126. Agora, neste livro aqui, nós vamos da página 83 a 85. Então, vamos lá. Observe a imagem e sigam as orientações da professora. Então, olha, esse edifício que vocês estão vendo aqui é o edifício Copan, tá? Então, eu vou ler para vocês as informações e eu vou fazer algumas marcações, vocês façam aí também, tá bom? Então vamos lá. O edifício Copan é um dos mais importantes do estado de São Paulo e foi construído com a expansão e o crescimento da urbanização da cidade de São Paulo em 1950. Devido ao grande aumento das indústrias no Brasil, as cidades ainda se encontravam em transformações físicas e sociais. A partir das mudanças políticas, culturais e sociais, econômicas e ambientais do estado de São Paulo, o Copan foi um exemplo desse crescimento da cidade. Devido à sua localização, ele fica bem no centro de São Paulo. As pessoas iniciaram uma mudança da cidade para o campo, do campo para a cidade, pois ele se encontrava num condomínio que unia o centro comercial, o lazer e a residência. Então, aqui nesse texto, o que a gente está tendo de informação? Que o Copan é um edifício até hoje, né, muito importante, mas nesse ano de 1950, ele foi muito importante para o crescimento de São Paulo e principalmente para as pessoas que estavam vindo do campo para a cidade. De repente, lá eles vieram atrás de novas oportunidades de emprego. Então, o Copan é um edifício de São Paulo que é o grande exemplo que ele representa muito desse crescimento da cidade de São Paulo no decorrer de todos os anos. Prestar atenção nas informações e fizer essas marcações dos textos de vocês, certo? Então, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Na letra C. Com seus colegas e professores, observe o gráfico da população do estado de São Paulo. Aqui é o gráfico da população de todo o estado de São Paulo. Que segue. E relacione com o aparecimento do edifício Copan e de outros edifícios da cidade. Registrem suas observações aqui embaixo. Então, lembra que a gente grifou, né? Eu pedi para vocês estarem marcando alguns trechos do texto, que era justamente para chamar a atenção de vocês para quando nós fôssemos analisar esse gráfico, tá? Então, olhando esta legenda e o gráfico, o que a gente percebe? Que a população na região urbana, né, só na cidade de São Paulo, é muito grande. Essa daqui é a relação da população fora do estado de São Paulo e aqui a população só da zona rural, tá? Então, o que a gente consegue perceber? Que com o desenvolvimento da cidade e com o edifício Copan sendo o grande símbolo, né, desse desenvolvimento, houve um grande aumento do número da oferta de emprego, da oferta, de repente, de melhores condições de moradia também para as pessoas. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas saíram da zona rural e vieram para a zona urbana, tá? Para o grande centro de São Paulo, para morar, atrás de emprego, de melhores condições. Tudo bem? Então, que relação que a gente faz com o Copan? Assim como teve a construção do Copan e o desenvolvimento da indústria e do comércio, as pessoas vieram atrás de melhores condições. Então, é essa relação que a gente vai fazer. E isso vocês vão escrever aqui e depois vão colocar a foto desta página para mim lá, para tanto eu quanto os colegas de vocês poderem ler quais foram as observações que vocês fizeram. Tudo bem? Indo agora para a atividade D, o que a gente percebe? Imagens da zona rural e da zona urbana. Então, nós percebemos o quê? Mais o comércio, mais a prática da pecuária e da agricultura. E aqui nos grandes centros,
nós temos um grande movimento de carro, edifícios, né, que também podem ser edifícios empresariais, que é mais o centro de São Paulo. E também nós temos edifícios e casas para a moradia das pessoas. Então, o que, que a gente vai perceber e vai estar sendo registrado neste quadro aqui? O que, que a gente vai estar colocando como características? O tipo de moradia na área rural. São mais casas e fazendas. Na área urbana, casas e edifícios. Trabalho. Na zona rural, é mais a pecuária e a agricultura. Na zona urbana, comércio e indústrias, e grandes indústrias. O transporte na zona rural. Comum dos dois tem carro, tá? Mas o que é mais comum na zona rural é cavalo, charrete, carro comum. Na zona urbana, o que vai ser mais comum? Trem, metrô, ônibus, certo? E o lazer na área rural? Às vezes são mais festas onde assim mais sabe, tipo, eu tô pensando como colocar para vocês o exemplo. Geralmente são festas menores, feitas assim em praça central, próximos à igreja, ou mesmo nas próprias fazendas. Já o lazer na zona urbana, né, na área urbana, ele é muito variado. Você tem teatro, você tem cinema, você tem shopping, o que é mais difícil na zona rural, tá? Então aqui são festas menores, em lugares assim mais familiares, e aqui uma coisa assim que tem bastante de aglomeração, inclusive. Aqui nós vamos fazer na próxima parte, que vai ser o quê? Olhando o que a gente observou aqui, olhando o que foi conversado aqui, a partir das discussões coletivas, junto com sua professora, escreva no quadro abaixo outras características da área urbana e da área rural. O que eu vou pedir para vocês? Para vocês escreverem aqui alguma coisa que vocês tenham percebido da área urbana e da área rural que a gente não tenha falado. Tudo bem? Por quê? Por quê? Vamos lá. Essa atividade da F, eu vou montar no Padlet um quadro geral com as observações de vocês, tá bom? Por isso também que eu estou retomando essas atividades da 83 e da 85, que não foram todos os alunos que me mandaram a foto dessa atividade, tá bom? Vamos agora para o próximo? Vamos continuar? Da página 86 a 89. Então, o que nós vamos ver nessa atividade? Vocês irão conhecer as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico que houve na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços, em diferentes lugares. Irão conhecer também as transformações que ocorreram na paisagem das cidades e por meio da comparação de uma sequência de fotografias aéreas e imagens de satélites de diferentes épocas. Na verdade, a gente vai começar, tá? Então, a primeira coisa que a gente observa aqui. Vocês estão vendo que a anotação, que as respostas dessa página vão ser completamente respostas pessoais, tá bom? Então, vamos lá. Observe as imagens abaixo e responda as seguintes questões. Então, nós temos uma primeira imagem de um trem e na imagem 2, de um metrô. Qual a mudança que vocês percebem entre as imagens 1 e 2? Observem tudo, desde o meio de transporte até aonde, o tipo de trilho, a imagem, tudo isso que vocês estão vendo, tá bom? Uma coisa muito importante, o trem de antigamente, ele era movido a queima de carvão, tá? O metrô, ele é movido a eletricidade. Então, ó, já tô vendo, já tô dando uma dica de mudança que vocês podem estar observando, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? No B, pense na rua e no bairro onde você mora. Você sabe se a rua ou o bairro onde você mora já sofreram alguma modificação com o tempo? Será que o bairro de vocês, onde vocês moram, a rua onde vocês moram, ela sempre foi desse jeito? O que será que tinha antes de vocês chegarem aí?
Dê uma conversada em casa para vocês descobrirem isso. Deem uma pesquisada também na internet. A internet não é só para a gente ver redes sociais, também é para fazer uma pesquisa. Existem ainda algumas construções que são mais antigas, que já sofreram modificações. Será que tem alguma coisa no bairro de vocês que é de um tempo atrás, que está do mesmo jeito, que não mudou? Quero saber de vocês, tá bom? Agora, acompanhe a leitura que eu vou fazer do texto Tecnologia e Transporte e participem da discussão. Como a gente não vai, poder fazer essa discussão ao vivo e a cores, mas a gente depois vai poder interagir, sobre a tecnologia dos transportes. Então, vamos lá. O avanço das tecnologias de comunicação e dos transportes contribuiu para o crescimento das cidades do século XXI. Com esse avanço, houve uma rápida transformação na forma de comunicação e possibilitou um melhor entendimento de como as cidades crescem e se relacionam umas com as outras. Para que as mercadorias cheguem ao consumidor, o campo e a cidade devem estar ligados pelas redes de circulação, por onde passam os meios de transporte, e pelas redes de comunicação, onde é possível as pessoas trocarem informações. No Brasil, destacam-se 4 meios de transporte: o rodoviário, ônibus, caminhões, carros e motocicletas; o aéreo, aviões, aeroplanos e helicópteros; o ferroviário, trens e metrô, sim, ainda existe trem; e o aquático, navios, barcos. No estado de São Paulo, no século XIX, a principal estrada ferroviária era a São Paulo Highway Company e foi construída em 1867, principalmente para transportar a produção de café, o grande produto de exportação do Brasil. Essa era a ferrovia principal do estado entre os anos de 1867 e 1946 e fazia viagens da estação de Jundiaí ao Porto de Santos, até se tornar posse do governo brasileiro. Lembra da imagem anterior que a gente viu? Esse que era o meio de transporte daquela época, os trens. Então, o que a gente consegue perceber? Eu já vou colocar a anotação para vocês e vou comentar. O que a gente percebe? Que a tecnologia não é só celular, não é só internet. Qualquer coisa que promova o avanço das pessoas, que promova uma melhoria, é considerado como uma tecnologia. E a gente percebe isso principalmente aonde? Por exemplo, comunicação. Antigamente era telégrafo. Dá uma pesquisada para vocês verem o que era telégrafo, como que eram enviadas as mensagens antigamente. Tá? Isso faz parte da aula de vocês. Eu falar aqui e vocês ampliarem a pesquisa de vocês. Tudo bem? Então, assim, era o telégrafo. Hoje em dia, a gente faz chamada de vídeo pelo WhatsApp, por outros aplicativos. Você reúne, você conecta as pessoas. Do telégrafo vieram as cartas, vieram várias outras coisas. Olha o avanço que a gente teve na tecnologia, no desenvolvimento do conhecimento. Por isso é tão importante a parte da ciência na nossa vida. O meio de transporte, ele evoluiu. Antigamente as pessoas, elas andavam a pé, carregavam os transportes, as mercadorias de uma cidade para outra no lombo de um cavalo, de mulas, de bulls, levavam neles, atrás deles, eles carregavam isso. Hoje em dia, você pode transportar as mercadorias de avião, você pode transportar de navio, de carro, de trem. Então, assim, teve toda uma evolução. Então, a gente percebe a importância da tecnologia nas nossas vidas. Que a tecnologia ela vai muito além de uma simples ligação celular da internet. É muito mais além. Então, assim, de forma resumida, vocês podem estar escrevendo isso daqui, fazendo essas anotações, tá bom? E deem uma pesquisada para ver como é que era e como é hoje em dia. Ampliem o conhecimento de vocês. Pausa o vídeo, não esquece. Então, aqui, nós vamos ver um pouquinho mais dessa transformação.
Então, observando a imagem 1 e 2, a gente percebe bem essa coisa da evolução. E se vocês leram a legenda, vocês estão vendo a Avenida Paulista na mesma data, em 1891 e depois em 2017. Olha quantos anos se passou e olha todas as transformações que a Avenida Paulista sofreu. Pela imagem, vocês vão conseguir perceber isso claramente, tá bom? Em cima disso, vocês vão estar respondendo essas questões que estão na página 88 e na página 89, tá bom? Aqui na F, vocês vão ter que dar uma pesquisadinha, tá? Vocês têm que dar uma leve pesquisada na cidade onde a gente está morando, que é São José dos Campos. E perceber assim, procura imagens históricas, né? São José dos Campos de antigamente, de 1800, para vocês verem como São José dos Campos era e como ela é hoje em dia. O que vocês conhecem, tá? É isso que vocês vão estar escrevendo, se teve alguma transformação ou não e qual é a transformação que vocês percebem. Indo agora para a parte de ciências, que está da 124 a 126. Leiam o texto e discutam. Então, eu vou estar fazendo essa conversa, como a gente não vai ter essa discussão pessoalmente, vou estar proporcionando para vocês pensarem em tudo isso, tá? Toda ação humana tem um impacto no meio ambiente, que pode ser positivo ou negativo. Sendo assim, impacto ambiental é, em consequência, das atividades realizadas pelo homem, a alteração de condições do meio ambiente e ou dos elementos presentes nele. O impacto pode ser observado na poluição da água, do ar e também do solo, a diminuição dos mananciais, a extinção de espécies, inundações, erosões, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Tudo isso influencia no nosso, causa um impacto ambiental. Então prestem atenção em todos esses impactos que eu falei para vocês, porque a gente vai resgatar numa atividade que vai ser dada um pouquinho mais para frente. Não são apenas as indústrias, as grandes empresas, que causam impactos negativos no meio ambiente, mas também o aumento e crescimento das áreas urbanas, o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável dos recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Bom, vocês imaginam que as ações humanas podem afetar o ciclo hidrológico? Mas o que é ciclo hidrológico? Acompanhe a leitura que eu vou fazer com vocês para poder descobrir isso. Então vamos lá. Ciclo hidrológico. Águas subterrâneas e o ciclo hidrológico. Aqui vocês estão vendo o ciclo da água. Tudo bem? Condensação, precipitação, infiltração e evaporação. Calma. O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes, superfícies, solos e rochas e na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, formam as nuvens que, quando carregadas, provocam precipitações na forma de chuva, granizo, orvalho e neve. Nos continentes, a água precipitada pode seguir os seguintes caminhos: infiltração e pércola, que é a passagem lenta de um líquido através de um meio, solo ou nas rochas, podendo formar aquíferos, ressurgir na superfície na forma de nascentes, fontes, pântanos ou alimentar rios e lagos. Flui lentamente entre as partículas e espaços vazios dos solos e das rochas, podendo ficar armazenada por um período muito variável, formando os aquíferos. Escoa sobre a superfície, nos casos em que a precipitação é maior do que a capacidade de absorção do solo. Evapora, retornando à atmosfera, em adição a essa evaporação da água dos solos, rios e lagos,
Uma parte da água é absorvida pelas plantas e essas, por sua vez, liberam a água para a atmosfera através da transpiração. A esse conjunto, evaporação mais transpiração, dá-se o nome de evaporotranspiração. E ela congela, formando as camadas de gelo nos cumes de montanhas e geleiras. Então, aqui eu li para vocês todas esse ciclo, né, que está resumido ali, todas as partes. Aqui tem mais, assim, variações, digamos assim, é a parte da infiltração, que ela pode acontecer de várias formas, tudo bem? E apesar das denominações água superficial, subterrânea e atmosférica, é importante salientar, é importante destacar que na realidade a água é uma só e está sempre mudando de condição. A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo já esteve no subsolo e icebergs e passou pelos rios e oceanos. A água está sempre em movimento e é graças a isso que ocorre a chuva, a neve, os rios, os lagos, os oceanos e as nuvens e as águas subterrâneas. Tudo bem? Eu vou colocar aqui uma informação extra para vocês, tá? Inicialmente, a água de rios, mares e lagos sofre evaporação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Essa mudança de estado ocorre graças ao calor do sol que incide sobre a água, que é isso que eu estava falando para vocês ali no começo, tá bom? Esse vapor formado vai para a atmosfera e ao atingir camadas mais superiores, ela vai ficar condensada. Essa condensação ocorre porque a temperatura em grandes altitudes é inferior à da superfície da Terra, ocasionando assim a passagem do estado gasoso para o líquido, tudo bem? Lembrando que aqui eu estou dando mais uma resumida e estou colocando algumas informações extras, tá? Quando ocorre a condensação, essas pequenas gotículas de água formadas vão dar origem para a chuva, tudo bem? Caso a temperatura esteja muito baixa, serão formados cristais de gelo ou de neve. Com as nuvens carregadas, ocorre a precipitação, que é a chamada de forma mais comum de chuva, ou ainda, dependendo da temperatura, a granizo ou nevada, que é o que a gente falou ali também no texto. Lembra que aqui são informações extras ou explicadas de uma outra forma para vocês, tá? E quando a água chega no solo, ela pode ser utilizada pelos animais, pelas plantas, quando ela faz infiltração no solo para construir os lençóis subterrâneos. E além de poder ainda voltar para os rios, lagos e mares. A água contribui nesse momento também para deixar o clima mais ameno. E é importante lembrar que o ciclo da água acontece constantemente no mundo inteiro, o tempo todo, tá? Essas informações que estão aqui em azul, elas estão de uma forma mais resumida, tá? Do texto que eu acabei de ler para vocês. Aí vocês vão me perguntar, professora, tem que copiar esse resumo? Não necessariamente. Só se vocês quiserem ter essa informação extra no caderno de vocês. Tudo bem? Então vamos continuar? Aqui na página 126. Pesquisem seguindo a orientação da professora sobre as ações humanas que podem afetar o ciclo da água ou o ciclo hidrológico. Eu coloquei aqui para vocês, com base no que a gente leu lá na 124, lembra? Algumas informações, tá? Eu vou ler, se vocês quiserem pesquisar além, vocês podem e façam as anotações, tudo bem? Se não der aqui no caderno, como não tem espaço, vocês coloquem essa daqui, vocês vão ter que copiar no caderno de vocês, tá bom? Identificando Ciências, página 126, exercício 4. Que a atividade humana também interfere no ciclo da água, principalmente nas cidades, com o desmatamento e a impermeabilização desordenada do solo, para a construção de ruas e habitações. O homem interfere no processo natural do ciclo, onde acarreta diversos problemas, como, por exemplo, o desmatamento, que é o mais agressivo, pois através do desmatamento da fauna e da flora, leva uma cadeia de eventos negativos no ciclo hidrológico, entre o desequilíbrio climático e, consequentemente, as alterações pluviais, que é a alteração das águas. O uso de materiais poluentes no solo pela agropecuária
contaminando rios e lagos, comprometendo, neste caso, a qualidade da água. Lembrando que essa água ela vai ser utilizada tanto por nós quanto pelos animais, tá? Ou seja, por todo e qualquer ser que tenha vida. A chuva ácida é um outro fenômeno muito comum nos centros urbanos e industrializados, onde ocorre a poluição atmosférica decorrente da liberação de óxidos liberados pela queima de carvão mineral e de outros combustíveis de origem fóssil. Tá? Então, esses são algumas das ações humanas que vão estar prejudicando o ciclo da água. Tá? Eu já estou entregando essa pesquisa pronta para vocês. Então, dá uma pausa e copia lá no caderno de vocês. Então, vamos lá. No Padlet, vocês vão publicar para mim as páginas 85, tá? A 88 e 89. As páginas 86 e 87, quero que vocês mandem um áudio para mim comentando a pergunta A e B, tá bom? Que eu quero ouvir vocês falando dessas transformações, tá bom? Da parte de ciências, vocês não precisam mandar as fotos para mim. Por quê? Eu já estou dando a pesquisa para vocês, tá bom? Já tô colocando essas observações. Então, eu peço só para vocês estarem fazendo mesmo a pesquisa lá, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das aulas de hoje.